Olá pessoal, essa videoaula a gente vai fazer uma introdução a funções em linguagem C e resolver alguns exercícios. Então, olhando o nosso código-fonte, quando a gente clica no projeto, no Dev C++, a gente observa o seguinte, que a gente tem uma função aqui, ó, int main está passando como argumento. Essa é a terminologia. Uma variável argc do tipo inteiro e um argv do tipo char. Bom, isso aqui a gente pode passar o que a gente quiser aqui, tá certo? Só que a função ela tem que ter um nome e tem que ter um retorno, tá ok? Então vamos fazer aqui um programinha que pede um número e imprime, só para a gente dar uma noção inicial de funções. Então vou fazer aqui um printf, digite um número e um scanf. Comercial, né? E aqui embaixo ele vai imprimir o número. O número digitado foi porcentagem de n. Bom, então aqui é básico. O que vai acontecer? Ele vai pedir um número, digite um número, colocar o número 2. O número digitado foi 2. Certo? Bem tranquilo. Então, vamos fazer uma função simples, tá certo? Toda função eu vou recomendar a vocês para colocar antes aqui do int main. Tá ok? Por quê? Porque a gente precisa declarar uma função e chamar aqui embaixo quando a gente já tem a declaração dela aqui. Tá certo? Então vamos fazer aqui em cima. Mais para frente a gente toca mais nesse assunto aí para tentar deixar mais claro isso. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma função que vai fazer isso aqui, ó. Eu não precisar ficar digitando isso aqui toda hora. Então, vou fazer uma função aqui, ó, que vai retornar void. Aqui é o retorno, né? Eu vou colocar imprime número. Ok? E aí eu vou passar aqui, ó, um número qualquer. Aí eu pego essa função aqui. E aí o número aqui eu substituo pelo aqui no n. Então o que vai acontecer? Ó, essa função aqui, tá vendo? Ó, que ela tem o retorno, é isso aqui. Ela tem o nome, posso colocar o nome que eu quiser. E aqui eu estou passando o argumento, que é uma variável inteira. Poderia passar um char, um float, um int, poderia passar 10 ints? Poderia. Posso passar o que eu quiser aqui, tá certo? Inclusive uma matriz, um array, tá? Como ela não vai retornar nada aqui, eu não preciso pôr um return aqui. Tá vendo que o int main tem um int? E aí eu tenho que pôr um return aqui. Esse caso aqui a gente não precisa colocar, tá certo? Mas aqui eu só declarei a função, né, e pus a implementação dela, que é esse comando aqui. Agora eu vou chamá-la aqui embaixo. Ó. Então, se eu rodar dessa maneira aqui, ó, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Ele apenas leu um número, né? Por quê? Porque o compilador, quando ele roda, ele chama esse main aqui, essa função main, que tem esse nome, não pode mudar. Então ele leu aqui e a intenção agora é chamar essa função aqui. Então é chamar ela. Opa, é chamar ela passando o número n. Ah, mas por que está número aqui, número aqui? Não importa. Eu passo aqui um inteiro. E aí, quando entrar aqui na função, o meu compilador vai saber que esse número aqui, que foi o que eu passei, é o mesmo que está aqui. Tá certo? Então eu posso pôr nomes diferentes. Então eu venho aqui, ó,
Olha lá, digite um número. Olha lá, o número digitado foi 3. Então o que aconteceu? Eu peguei um trecho do meu código e criei uma função que chama imprime número. Tá ok? Bom, vamos fazer agora um exercício. Pegando a nossa listinha de exercício, né? A gente vai fazer esse aqui, ó. Escreva um programa em C que leia 5 valores inteiros e imprima para cada um o seu correspondente valor absoluto. Para obter o valor absoluto, utilize a função absoluto. Então a gente vai ter que fazer essa função absoluto. O que ela faz? Ó, o valor absoluto de 10 é 10, de menos 10 é 10 também, então é tirar o sinal. Então, o que tem que fazer aqui? O nome da função é absoluto, descrição vai retornar o valor absoluto do número fornecido. A entrada é um int n. O que é a entrada? É o que passa no argumento. E a saída é um int também, que é o valor absoluto de n. O que ele quer que faça? Que leia 5 vezes. Tá certo? Então, vamos fazer aqui. Então, eu vou fazer uma função aqui, ó, do tipo inteiro, que chama absoluto. Tá ok? Ó, nome absoluto, que retorna um inteiro e entra o que? Um int n. Então, vou entrar aqui um int n. Bom, como eu estou retornando alguma coisa aqui, não é void, eu preciso... O último comando meu tem que ser um return, tá ok? Mas, como vai ser isso? A função, ele quer que, por exemplo, se passa aqui 10, ele quer que saia 10. Se passa menos 10, ele quer que saia 10 também. Tá ok? Então, é simplesmente isso aqui, ó. A gente coloca if n menor que 0. Então, vamos botar aqui uma variável resultado. Int res. Ok. Aí a gente faz o res ser o n vezes menos 1. Por quê? Se for negativo, multiplica por menos 1, fica positivo. Aí a gente retorna o res. Aí se não for? Se for positivo, já está certo. Então, a gente bota aqui. A gente pode colocar o res recebe n direto aqui na inicialização dele. Né? Porque ele vem aqui, ó, por exemplo, 10, passei 10. Res vai para 10. Se for menor, muda o sinal. Se não, vai retornar ele mesmo positivo. E aqui. Bom, olha o que o exercício está falando. Escreva um programa em C que leia 5 valores inteiros e imprima para cada um o seu correspondente. Tá certo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou... Tem que fazer 5 vezes? Beleza, vamos fazer um for. Mais fácil, não é? Do que fazer 5 vezes. Então, int cont igual a 0, cont menor que 5, 5 vezes, né? Cont mais. Aí ele vem aqui. Digite um número. Aí eu pego. Opa. Vou colocar absoluto. Abs. O número absoluto vai ser absoluto. Copiar aqui. Absoluto de n. O que vai acontecer? Está dentro do for, né? Então ele vai ler aqui, vai tacar para o n
vai converter, tá vendo? Ó, vai passar o n aqui, por exemplo, menos 10. Entra aqui, vem aqui, multiplica por menos 1, fica 10, aí ele retorna. Esse retorno vai cair para essa variável ABS aqui, ó. Bom, e aí? E aí, imprima o valor correspondente. Bom, então a gente pode inclusive fazer uma outra função aqui, né? Que eu posso fazer quantas funções eu quiser, tá ok? Para imprimir. Observe que a função imprime número, ela não retorna nada, tá vendo? Ó, o absoluto está retornando para a variável ABS, que é um inteiro. Aí essa aqui eu não quero que retorne nada, então chamo direto ela. Então void imprime número. Não tem o return porque é void, então eu coloco o número final é porcentagem de n. Bom, aí faltou aqui um F no printf. Aqui, na verdade, é o ABS, né? Porque primeiro a gente vê aqui, transforma um número, qualquer número, em um número absoluto. O absoluto estou imprimindo através dessa função imprime número aqui. Ok? E seria interessante aqui também pular uma linha para não emendar tudo, né? Vamos pular duas então. Bom, então digite um número. 1. Ah, o número final é 1, um número absoluto, quer dizer, né? Menos 4. Ah, o número final é 4. 6. Menos 5. Menos 100. 1, 2, 3, 4, 5. Pediu 5 números e transforma eles em números absolutos, que não tem o sinal de negativo. Tá ok? Bom, vamos ver então mais um exercício. Aqui, ó. Vamos ver esse aqui então. Escreva um programa em C para ler 5 pares de valores. Considere que serão informados apenas valores positivos. Para cada par lido, deve ser impresso o valor do maior elemento do par ou a frase "eles são iguais" se os valores forem iguais. Para obter o maior elemento do par, utilize a função maior número. Então a gente tem que fazer uma função que chama maior número, né? E ela vai retornar o maior elemento entre os dois valores positivos. Se eles forem iguais, ele vai retornar o valor menos 1. Tá ok? Int, dois valores positivos, é a entrada, dois inteiros, e a saída, o maior deles ou menos 1 se forem iguais. Mas aqui está falando uma coisa que parece que confundiu, deixa eu ver aqui. Para cada par lido deve ser impresso o valor do maior elemento do par. Ou a frase, eles são iguais. Na verdade não é a frase, né? O que está falando aqui é que ele vai retornar menos 1 se se os valores forem iguais. E os valores de entrada têm que ser sempre positivo. Tá certo. Então, a gente tem que ler 5 pares, né? Então vai ser o mesmo for, mas aqui a gente vai fazer a função maior. Então, maior número. Vai retornar dois inteiros. Então, vou chamar esse aqui de N1 e esse aqui N2. Então, vou fazer um código bem didático aqui. Então, if N1 for maior que N2, bom, vamos fazer aqui o resultado, né?
Eu vou tacar menos 1, que é para o caso deles serem iguais. Então, se N1 é maior que N2, então o res vai ser o N1. Vamos botar um else if, contrário, N2 maior que N1. O resultado agora é N2 e ele vai retornar. O igual, bom, o igual já é o de cara aqui. Se ele não for nem isso, vai manter esse aqui, certo? Bom, então beleza. Então já fiz a função maior número. Agora ele quer que leia 5 pares de valores. Para cada par lido deve ser impresso o valor do maior número. Ah, agora eu entendi aqui a frase eles são iguais. Ah, tá. Não, beleza. Tem que pegar o valor menos 1 e imprimir na tela que eles são iguais, né? Então vai ser assim, ó. Bom, vou tirar essa função imprime número aqui, tá certo? Bom, aqui digite um número, vai ler. Digite outro número, então vou chamar de N1, N2. Igualzinho tá ali. Então digite N1, digite N2. Beleza. Aí eu vou chamar o maior número, passando, né, o N1 e o N2. Maior número, passar o N1, passar o N2. Tá vendo? Ó? Eu estou chamando a função maior número, eu estou passando o N1 e N2, esse e esse aqui. Vamos colocar um nome diferente para ficar mais legal, para a gente ver que não tem dessa de ter que colocar o mesmo nome. Então vamos colocar num 1, num 2. Num 1, num 2. Num 1, num 2. Pronto. Bom, beleza. Mas, olha só, eu estou chamando aqui como se ele não tivesse retorno, mas ele tem um retorno. E o retorno é um inteiro. Então, vamos fazer assim. Então, vamos ver o que tem que aparecer no resultado, né? Para cada par lido deve ser impresso o valor do maior elemento do par, ou a frase eles são iguais. Tá certo. Então a gente coloca if res é igual a menos 1. Então a gente coloca os números são iguais. Beleza. Se não, a gente coloca aqui o maior número. Então a gente já pode imprimir direto aqui, ó. O maior número é o res, né? Vamos ver se funcionou. Então, digite o número 2, digite o número 5. O maior número é 5. Digite um número. Aí, isso aqui ficou... Sempre esqueço de pôr o barra N, né? Vamos começar novamente. Então, vou colocar o 2 e o 5. Ah, o maior número é 5. O 4 e o 100. Ah, o maior número é 100. O 3 e o 1. Ah, o maior número é 3. 2 e 2. Os números são iguais? Ah, mas olha aqui, ó. Olha o problema que eu não tinha previsto. Ó. O maior número é menos 1. Então quer dizer, ele está entrando aqui e aqui, mas na verdade eu quero que seja uma coisa ou outra só. Ou ele imprime isso ou isso. A solução para isso é
o else if, não, o else, ok? Por que eu não estou colocando abre e fecha a chave aqui? Porque é um comando só, lembra? Põe um comando só, não precisa colocar. Aqui no for, por exemplo, ó, abriu e fechou. São vários comandos, então eu preciso abrir e fechar, mais de um comando. Aqui nesse caso, não. Mas funciona assim? Pô, funciona. Se eu quiser vir aqui, ó. Fechar aqui. E no else também. Funciona. Ok? Mas entendido aqui, né? Se esse aqui for esse aqui, imprime. Se não, faz isso aqui. Então quer dizer, não vão rodar os dois, não vão ser executados os dois comandos. É um ou outro. Tá chatinho esse makefile aqui, né? Bom, então vamos colocar aqui, ó, 2, 3, o maior número é 3, 5, 6, 100, 2, o maior número é 100. Agora vamos colocar igual, 4, opa, 4 e 4, os números são iguais. Então, tá certo, né? Entendido? Então, a gente fez uma função aqui, ó, que é o maior número, que ela vai retornar qual que é o maior número. Passando dois números que foram lidos, ele retorna aqui na variável res. Tá ok? Bom, tá certo, pessoal. Até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham absorvido aí o básico de funções. Tá ok? É isso aí. Um abraço, até mais.